Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar sobre A Quinta Estação da N.K. Jemisin. Esses são 5 motivos, com um motivo bônus no final, pra você ler esse livro. Eu não conhecia a N.K. Jemisin antes de ler A Quinta Estação. Ela é uma autora que escreve ficção científica e fantasia. Ela já ganhou o Nebula Award, já ganhou o Hugo Award, já ganhou o Hugo, né? Isso. Inclusive ela foi a primeira pessoa negra a receber o Hugo Awards na categoria principal com a Quinta Estação. Então é muito bom. A Quinta Estação, se não me engano, ele é tido como um livro de ficção científica, mas pra mim é muito fantasia. Assim, eu entendo a classificação de ficção científica, mas eu acho que esse é um daqueles livros que a gente entende como ficção científica e fantasia podem se misturar. A gente tá falando daquele tipo de universo que se passa tão no futuro em que as coisas deram errado que meio que deu uma regredida e por isso tem esse ar de fantasia. Nesse lugar chamado A Quietude, que tá muito acostumado com catástrofes acontecendo. A história, ela acompanha 3 personagens. Então você tem a parte da Sienite, eu não sei como todo mundo pronuncia, que ela é uma orógene do fulcro, que eu já vou explicar o que tudo isso significa. E ela tá numa missão, né, e aí ela sai do fulcro. Você tem a Damaya, que é uma aprendiz no fulcro, se é que dá pra usar esse termo, mas que se passa, tipo, em outro pedaço da história. Tipo, essas personagens que eu tô falando nunca aparecem no mesmo capítulo, né, porque meio que tá mostrando vários pontos de vista do mesmo universo. E tem a Essun, que é a parte, inclusive, que é escrita em segunda pessoa, que é uma mulher que chega em casa e descobre que, se não me engano, é o filho foi assassinado pelo marido. E aí a filha dela desapareceu. Eu acho que ou é a filha que morreu e o menino desapareceu. Eu não sei, mas tipo, é bad, assim. O primeiro motivo eu acho que você tem que ler é o universo que a N.K. Jemisin cria pra essa trilogia. É uma trilogia, tá? O primeiro livro é A Quinta Estação, o segundo é O Portal do Obelisco, e eu não lembro o nome do terceiro, mas que a Morro Branco já anunciou que vai sair esse ano, tá em pré-venda inclusive, se não me engano, que é a Quietude e todos esses lugares dentro da Quietude. E como é um universo, porque o nome da trilogia em inglês, que é Broken Earth Trilogy, né, que é a trilogia da Terra Quebrada, que faz muito sentido considerando o tanto de questões ambientais que acabam aparecendo nessa história. E nesse universo você tem os orogenes, eu não sei exatamente onde fica a sílaba aí, mas eu chamo de orógenes, que eles são como se fossem magos. Eu gosto de imaginar eles como se fossem dobradores do Avatar, porque tudo que eles fazem tem muito a ver com a natureza, mas no caso deles é muito mais ligado com a terra, né? É um poder que vem muito mais tipo de tremores, de erupções vulcânicas, mas eles também congelam pessoas em certos momentos. Então é uma coisa muito elemental, assim, por isso que eu falo que apesar da ficção científica pra mim é muito fantasia, porque remete muito a essa pegada meio Avatar às vezes. E eles sempre que você descobre que tem um orógeno, eles te mandam pra um fulcro, né? Meu Deus, pro fulcro, que é esse lugar em que eles não podem sair, que eles são treinados. Eu quero muito que alguém que esteja vendo o vídeo já entenda a referência. Mas enfim, eles são treinados pra controlar os seus poderes. E aí, à medida que eles vão avançando, eles vão ganhando um anel. Então, se você é um orógene 4 anéis, você é um orógene ok. Você consegue controlar seus poderes, você faz o que tem que fazer. Se você é um orógene 10 anéis, que é tipo o maior tipo que tem, você faz tudo, tá ligado? Só que você também é muito perigoso. Quer dizer, nos olhos da sociedade, no caso. Então toda essa construção da sociedade, como esses poderes funcionam, como as pessoas veem os orógenes e ao mesmo tempo que elas precisam deles, eles temem essas pessoas. Tudo isso é muito bacana. Toda a construção sobre como a Quietude é um lugar que sofreu muito já por inúmeras consequências de coisas que aconteceram no passado relacionado ao meio ambiente, torna toda a Quinta Estação, e provavelmente os próximos eu não li ainda, mas assim que eu terminar o livro que eu tô lendo agora, eu vou pro Portal do Obelisco. Mas enfim, cria todo um universo que é muito interessante e muito rico. O segundo motivo são os personagens. Os personagens são maravilhosos, sério. Eu amo o Alabaster, tá bom? Eu
A Cia Knight é muito legal também, tipo, eu gosto muito do tipo de humor dela, que ela é meio sem paciência e tal, talvez eu me identifique, não sei. Mesmo o núcleo da Damaya, que é um núcleo, tipo, com mais crianças e adolescentes, né, porque ela é uma aprendiz do Fulcro, e é um núcleo muito cruel, de certa forma, e, tipo, os personagens fazem umas coisas e falam, mano, que bad. Mesmo assim, muitos personagens lá, principalmente a Damaya, são pessoas que você se relaciona muito. O guardião da Damaya, que os guardiões, eles meio que controlam, né? Por favor, alguém pega a referência antes de eu chegar lá. Mas os guardiões meio que controlam os Orógenes do Fulcro, né? E mesmo o guardião, que é uma pessoa que, tipo, você sabe que tá ali pra oprimir os Orógenes, ele é tão bem construído que tem momentos que você quase esquece disso. Então, os personagens são muito bons e você se apega a eles, mesmo que você não perceba, vai chegar um momento que você vai falar, opa, peraí, o que tá acontecendo com o meu personagem aqui que eu amo e que história é essa? O terceiro motivo é como a narrativa é construída. Primeiro, por essa questão de você dividir a história nesses 3 pontos de vista, dá 3 personagens pra você conseguir ver um mundo, que vai entender o mundo de maneiras diferentes. E aí você vai entender o que tá acontecendo, tipo, você só vai entender completamente o que tá acontecendo e exatamente onde a N.K. Jemisin quer te levar mais pro meio final do livro. Tipo, tem um momento que você fala, peraí, que tem um negócio que tá acontecendo que eu não tava percebendo e que é muito bacana. Eu não posso falar o que é porque é spoiler, eu acho que a parte da graça é descobrir isso. À medida que você vai lendo, parar de ler em cada capítulo se torna mais difícil, porque é aquele tipo de narrativa que te dá muita vontade de acontecer o que vai... de saber... Eu falei tudo errado. De saber o que vai acontecer. Tem uma coisa que eu gosto muito no jeito que a N.K. Jemisin escreve. Não sei se é esse o processo criativo dela, mas a impressão que eu tenho é que ela já tem tudo muito bem definido antes de começar a escrever, porque tem muitas coisas que acontecem no começo do livro que quando você chega no final você vai entender muito bem porque aquela coisa estava no começo. O quarto motivo pra você ler o livro são os temas que a história traz. Porque a história fala muito, ela tem muitas questões políticas importantes. Ela fala não só em questões de preconceito, as coisas que os Orógenes passam, mas toda uma conversa sobre meio ambiente. Então as temáticas que estão dentro do livro são muito bem colocadas e muito relevantes, inclusive pro dia de hoje, de meio ambiente, de preconceito, de como a sociedade oprime as pessoas e como mesmo aqueles que parecem ser muito poderosos, como os Orógenes 10 Anéis, na verdade, nos olhos do resto da sociedade não passa de um Orógene ou um Roga, né, que eles chamam, que é o termo pejorativo para se tratar dos Orógenes. E todos esses temas trabalhados numa história de fantasia e ficção científica. E o quinto motivo é que eu gosto que a história não tem medo de te dar um soco. Então, por exemplo, sei lá, pega um livro da Octavia Butler, tá? Que são livros maravilhosos, que eu amo de paixão, são muito bons. Mas vamos pegar, por exemplo, especificamente o Kindred. Quando você começa a ler Kindred, você sabe que o soco tá vindo. É que nem o conto da Aya também, você sabe que o soco tá vindo. A Quinta Estação, pelo menos a impressão que eu tive, eu não sabia que o soco tava vindo. Eu tava lendo e tava tipo, beleza, uma história de fantasia, ficção científica, tem uma galera que vai sofrer, mas não vai ser aquele soco que eu sempre levo quando leio Octavia Butler. E foi. Eu levei muito soco lendo A Quinta Estação, porque ele fala, como eu falei antes, de temas muito relevantes, mas que são muito pesados. Então, quando você vê, você tá lendo aqui A Quinta Estação de boa e de repente você entrou num momento que você fala, putz, isso ficou muito sério, muito rápido, mas não de uma maneira ruim, de uma maneira que faz todo sentido, é só que você não tava esperando aquilo. Assim, não tô falando que um livro, pra ser bom, ele precisa te dar vários socos na barriga sobre a realidade e as coisas da vida, não é isso de forma nenhuma. Mas como a Quinta Estação trata de temas que são pesados, eu acho importante que seja um livro que tenha coragem de fazer umas viradas que o leitor não necessariamente vai se sentir bem, mas que são necessárias pra você pontuar o quão sérios algumas coisas que acontecem na história são. E também é uma história corajosa também, acho que no sentido de procurar... Oi, amor, eu tô gravando. De procurar outras formas de contar a sua história. Então, tipo, eu quase não vejo histórias em segunda pessoa. Então, segunda pessoa, no caso, é quando você... Porque de primeira pessoa, você escreve eu fui na padaria,
terceira pessoa, fulana foi na padaria, segunda pessoa, você foi na padaria. E era uma coisa, quando eu comecei a escrever lá, quando eu era adolescente, era uma coisa que eu tentava muito fazer segunda pessoa, porque eu achava divertido. Só que muita gente me disse que isso não existia, então eu larguei. Eu acho que existe um propósito ali. Quer dizer, com certeza existe um propósito, mas tipo, você consegue sentir o propósito daquela história específica da Esun ser em segunda pessoa. E eu acho legal também que a história use dessas ferramentas que nem sempre as pessoas estão dispostas ou querem ou até conhecem. Um motivo bônus pra você ler, que é muito bobo, mas eu não me importo, se você for que nem eu, em alguns gostos aí, talvez você já tenha pego a referência, mas se não eu vou te falar. Eu sigo a N.K. Jemisin no Twitter, eu adoro seguir o Twitter dela, ela fala um monte de coisa legal. E em certo momento ela tava falando sobre as referências da história dela e ela falou, eu não lembro agora exatamente o que ela falou, mas ela falou, todo mundo acha que o Fulcro é referência de tal coisa, mas não é, gente. O Fulcro é referência de Dragon Age. E aí eu fiquei tipo, minha cabeça explodiu. E aí ela fala que, tipo, primeiro ela fala que ela é muito fã de Dragon Age 2, o que pra mim já ganhou meu coração, porque todo mundo odeia Dragon Age 2, porém é maravilhoso. Se você não gosta, tá errado. Mas ela falou nessa série de tweets que a inspiração pro Fulcro foi o Círculo dos Magos. Se você jogou Dragon Age, você sabe que todo mundo que é identificado como um mago é mandado pro Círculo dos Magos pra aprender magia, mas também pra ficar preso lá, porque a sociedade teme eles. E inclusive toda essa questão política sobre magos e templários, os templários de Dragon Age são meio que esses guardiões da quinta estação, e toda essa questão política acaba literalmente explodindo em Dragon Age 2. E eu na hora eu nem me liguei, assim, eu percebi que o Fulcro parecia Dragon Age, mas eu não achei que fosse uma referência. E aí quando eu li esses tweets eu vibrei, eu fiquei muito feliz, porque eu amo Dragon Age. E aí um dos livros que eu mais gosto, porque esse se tornou um dos meus livros preferidos, é a Quinta Estação, porque sério, gente, leiam esse livro. Então se você curte Dragon Age, curte essa temática de magos e templários, você também vai gostar de A Quinta Estação. Por favor, A Quinta Estação, que foi traduzido pela Morro Branco, eu recomendo muito. Eu tô muito empolgada pelo Portal do Obelisco e pra ler o terceiro, que eu esqueci o nome. Mas, porque sério, são muito bons, eu recomendo demais. Eu tô completamente apaixonada e quando eu terminar de ler essa trilogia, eu vou procurar outras coisas da N.K. Jemisin pra ler, porque sério, olha. Não vai embora ainda? Se inscreve no canal e curte o vídeo antes, por favor, que isso ajuda a gente. E se você tiver alguma sugestão de tema que você queira ver eu falando ou a Rebeca falando aqui no canal ou no site, escreve aí nos comentários que a gente sempre tá lendo o que vocês colocam aqui, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.